Oi pessoal, aqui é o Washington Oliveto no WCast. O podcast de um publicitário não poderia deixar de ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Seguros. Vamos começar esse WCast ouvindo um trecho de uma canção espetacular do Erasmo Carlos. Essa canção e a audição dela me motivou a fazer o podcast que eu estou gravando agora, falando de um assunto que é cada vez mais cotidiano e contemporâneo, né? Que é a presença da mulher cada vez mais poderosa no mercado de trabalho. No mercado de trabalho em geral, mas eu vou tentar abordar aqui um pouquinho mais da história da mulher na publicidade, desde o seu início até os dias de hoje, onde, sem dúvida nenhuma, ela está melhor do que nunca e está com as características para ficar melhor ainda. A maior parte das pessoas que está me ouvindo agora certamente não tem noção disso, mas a primeira mulher verdadeiramente famosa na história da publicidade foi uma norte-americana da cidade de Ohio, onde ela nasceu, mas fazendo a sua vida profissional em Nova York, chamada Mary Wells Lawrence. Mary Wells Lawrence, que acabou conhecidíssima como Mary Wells, participou da Revolução Criativa, capitaneada por agências como a DDB. Aquele auge da publicidade norte-americana entre o final dos anos 50 e os anos 60 tem uma presença da Mary Wells verdadeiramente sensacional. Anos depois, ela fundou a sua própria agência, a Wells, Rich and Green, e acabou sendo a primeira mulher presidente de uma empresa instalada na Bolsa em Nova York. Mary Wells era espetacular. Ela criou campanhas antológicas, como as campanhas dos cigarros Benson Regis. Mas a campanha mais famosa dela de todos os tempos é a campanha da Braniff, a companhia aérea. Curiosamente, o que dizem na época deu muita fofoca. Ela, além de ter feito campanhas sensacionais para a Braniff, acabou se casando com o presidente da companhia. O que na época deu fofoca, mas não era nenhum demérito, só demonstrava o quanto aquele homem admirava aquela mulher pessoalmente e profissionalmente. Mary Wells hoje é uma senhora de 92 anos, aposentada, que mora em Cap Ferrat, no sul da França. E o último festival de Cannes de 2020, que foi inteiramente online, resolveu mesmo online prestar uma enorme homenagem a ela como um ícone da publicidade. É muito difícil um criador de publicidade em qualquer lugar do mundo que não admire Mary Wells como admira o Bill Bernbach ou David Ogilvy, o que demonstra o gênio que essa mulher sempre foi e a figura encantadora que ela continua sendo. Eu tive o privilégio de conhecê-la nos anos 80, numa festa que o Ed McCabe fez no Hotel do Cap, em Cap d'Antibes, e ela já frequentava muito a Riviera Francesa. No Brasil, que eu lembre, que eu saiba, e talvez exista uma falha minha, a primeira mulher mais reconhecida na publicidade foi Julieta de Godoy Ladeira. Julieta de Godoy Ladeira, há muito tempo atrás, na época em que ainda os diretores de arte e os redatores não trabalhavam juntos, existia a área da redação e a área da direção de arte. Julieta de Godoy Ladeira foi, por exemplo, a chefe da redação da de Walter Thompson.
Depois dirigiu a criação de algumas agências, como o primeiro período da Grey no Brasil. Além de criadora de publicidade, Julieta de Godoy Ladeira foi uma grande escritora e casada com um escritor também muito conhecido, o escritor Osman Lins. Quando eu comecei na publicidade, Julieta de Godoy Ladeira já era uma profissional consagrada e muito conhecida. Mas quando eu comecei na publicidade, a personagem feminina mais visível na publicidade brasileira era a Helga Mitschke, diretora de arte absolutamente brilhante, que anos depois eu tive o privilégio de contratar para trabalhar comigo na DPZ. Helga Mitschke, quando eu comecei, aliás, antes de eu começar, fazia parte de um grupo de talentos criativos que o Neil Ferreira tinha criado na Norton Publicidade. A Norton Publicidade, na época, era uma agência poderosa em termos de tamanho, de faturamento, mas não tinha grande reputação criativa. O dono da Norton resolveu que, além de tamanho, de faturamento, ele queria ter prestígio. Contratou o Neil Ferreira, que era o criador mais badalado do momento, e o Neil Ferreira criou um time de criação com profissionais sensacionais. Liderados por ele trabalhavam os redatores José Fontoura da Costa, Carlos Wagner de Moraes, a diretora de arte Helga Mitschke e o diretor de arte Aníbal Gustavino. Esse time começou a trabalhar exatamente no final dos anos 60, pegando o Brasil da ditadura política, a efervescência cultural, o início do AI-5. E o Neil resolveu fazer um anúncio muito atrevido para a época, vendendo o time dele na Norton, que tinha uma foto de toda aquela turma com o título Os Subversivos. E o time dos Subversivos, que obviamente era uma palavra que saía na mídia atrelada a quem era contra a ditadura política, ficou muito famoso. Entre eles estava a genial, talentosíssima alemã Helga Mitschke, que anos depois a gente teve a oportunidade de fazer trabalhos juntos, como uma campanha que criamos com o Paulo Girotti, que todo mundo até hoje lembra, com o tema Deu Duro, Tome um Dreyer, que era uma campanha que ficou famosa, Conhaque Dreyer. Que demais, valeu, Pereira, que presença na área! Sabe tudo! Pereira, como é que você conseguiu marcar aquele gol? Que golaço, Pereira! A bola escorregou na mão do goleiro. Aí foi só, tive que cutucar profundo. Pega lá. Que dureza! Deu duro. Tome um Dreyer. Dreyer, desce macio e reanima. Tempos depois desse momento, Helga Mitschke, como a rainha da direção de arte no Brasil, veio morar no Brasil uma diretora de arte muito jovem, suíça, que se transformou em minha amiga, a Maggie Mobeldorf. Maggie fez uma carreira brilhante, começando na Alcântara Machado da época, sendo assim um sinônimo de bom gosto e elegância. Depois foi trabalhar na Lage Daman, que era uma agência muito talentosa, liderada por um dos mais brilhantes redatores da publicidade brasileira, o Hans Daman. Maggie acabou se transformando em sócia dessa agência, onde fez trabalhos sensacionais. A gente é amigo desde essa época. Maggie depois se casou com o Andréas, brilhante fotógrafo, e a sua filha hoje é uma das melhores fotógrafas do Brasil. Maggie hoje vive entre a Alemanha, a Suíça, onde ela nasceu, e o Brasil, onde ela vai para tomar sol. Na geração um pouquinho depois de Maggie, surge a Ana Carmen Longobardi. Então a gente tinha a Helga da Alemanha, a Maggie da Suíça e a Ana Carmen de Campinas. Ana Carmen iniciou a sua vida profissional trabalhando fora do Brasil, na Macan de Nova York, porque naquela época o marido dela tinha sido transferido para Nova York e ela acabou indo junto e foi trabalhar na Macan. Depois foi para o Brasil e durante muitos anos foi sócia da Talent, do brilhante Júlio Ribeiro. Há alguns anos atrás vendeu sua parte na Talent e hoje é uma brilhante colecionadora do mercado de arte. Ela se dedica ao mercado de arte obsessivamente.
Ainda nessa geração, particularmente da Ana Carmen, a gente teve uma outra profissional que ganhou grande destaque, que foi a Cristina Carvalho Pinto. Cristina Carvalho Pinto começou sua vida profissional como redatora e acabou, inclusive, chegando a ser presidente da Young Rubicon no Brasil e hoje possui sua própria agência. Falei dessas primeiras ícones da criação na publicidade brasileira, mas em outras áreas na publicidade brasileira, as mulheres já vêm há muito tempo tendo muito destaque. Desde áreas como planejamento, onde você tem uma pioneira como a grande Marlene Bregman, até uma muito bem-sucedida Rita Almeida, que trabalhou com Júlio Ribeiro durante muito tempo e se transformou numa planejadora notável. Nas áreas de mídia, cada vez mais a presença das mulheres é muito forte. E isso vem se multiplicando no Brasil e no mundo. Ainda dando um exemplo mundial, por exemplo, é uma mulher francesa, a principal fundadora de uma agência que foi muito carismática em Paris, a BDDP. Quem criou essa agência foi a Marie-Christine Dupuy. E assim isso foi se multiplicando. Só que nos dias de hoje, a mulher brasileira, particularmente, está fazendo sucesso em todas as áreas da comunicação e do marketing. Para comemorar isso, primeiro vamos ouvir um trechinho de uma canção que eu adoro, que é a Mulher Brasileira, do meu amigo Jorge Ben. Pois bem, a gente tem hoje, dirigindo grandes empresas, mulheres como a Luiza Helena Trajano. Magalu hoje é um fenômeno do marketing mundial. A gente tem grandes profissionais, mulheres nos anunciantes. Você tem boa parte das grandes profissionais hoje nas mídias digitais sendo lideradas por mulheres. O Google, o Facebook, toda essa gente fez questão de contratar particularmente algumas profissionais de mídia das agências, como a Gleide Salvanha, por exemplo, que hoje é um personagem importante nessas áreas das mídias digitais. A verdade é que a mulherada foi ganhando cada vez mais poder em todas as áreas. Por exemplo, as áreas de RP, hoje particularmente são dominadas por empresas dirigidas por mulheres, fundadas por mulheres. E isso vem de um bom tempo para cá. A própria Daniela Romano, que trabalhou comigo anos, hoje tem a sua empresa de comunicações muito bem sucedida. E as meninas da geração anterior a Daniela também vão bem e certamente as da geração posterior irão bem também. Elas já representam uma geração de alegria, né? Uma geração assim, Pretty Woman, que vale a pena ouvir. Agora, é interessante a gente observar uma coisa. Nas áreas criativas, a renovação que as mulheres têm tido a capacidade de gerar é muito grande.
algumas optando pela comunicação sob o seu sentido mais amplo, outras só pela publicidade e outras por outras áreas. Há alguns anos atrás, eu recebi como estagiária na W Brasil uma moça da Catalunha, de Barcelona, que era considerada o grande talento, jovem talento da publicidade espanhola, chamada Cuca Canals. A Cuca ficou nossa amiga, virou estagiária da W, parecia que ia se transformar numa das maiores publicitárias do mundo. No entanto, quando ela voltou para Barcelona, depois do estágio na W, ela foi convidada para escrever um roteiro de um longa-metragem. E hoje a Cuca é considerada uma das grandes roteiristas de longa-metragem de cinema do mundo, inclusive sendo parceira de muitos trabalhos do Almodóvar. É interessante a gente ver como essas carreiras vão se desenvolvendo, né? Um dos maiores talentos que eu já vi na minha vida para escrever comerciais, sem dúvida nenhuma, foi a Camila Franco. Camila é uma capacidade de escrever comerciais como os melhores que eu já vi, tipo Alexandre Machado, Fábio Fernandes, Rinaldo Gondim. Camila, filha do escritor Jorge Andrade, nasceu para fazer isso. Ela começou a trabalhar comigo, como minha estagiária na DPZ, eu acabei contratando Camilinha, e Camilinha já nesse período de trabalho escreveu coisas verdadeiramente sensacionais, como por exemplo As Irreverentes Meninas da Melicinha. Dona Nina, a senhora sabe que horas são? É claro que eu sei. Depois que eu ganhei o reloginho que vem junto com a Melicinha, eu sempre sei a hora certinho. Isso foi exatamente da segunda. Ah, que gracinha. E como a senhora me explica esse pequeno atraso? Sabe o que é, professora? Esse é o reloginho que vem junto com essa Melicinha novinha que eu ganhei. Dá até dó de vir Dudu depressa com ela, então vim bem devagar e me... Daria pra dar presença pra mim, professora? Claro. Só meia hora, 10 segundos, sabe? Melicinha, agora vem com o reloginho. Tá na hora de você ter uma. Quando eu fiz a W, eu levei 2 profissionais da DPZ para trabalhar comigo, a Camila Franco e o Nizam Guanais. E na W, a gente sempre teve uma presença feminina muito forte. E nós tínhamos na criação, naquele início, 2 mulheres que fizeram trabalhos brilhantes, a Camila Franco e a Rose Ferraz. Camila Franco e a Rose Ferraz, por exemplo, foram as 2 grandes profissionais que desenvolveram comigo a ideia do primeiro sutiã. O primeiro valizé a gente nunca esquece. A gente teve na W também outros talentos que estão mais do que consagrados hoje. Por exemplo, trabalhou na W a Tetê Pacheco, que em 2020 foi eleita para o Hall of Fame do Clube de Criação de São Paulo, o que é muito. Aliás, coincidentemente, ela foi eleita nesse 2020, onde são eleitos sempre 2 pelo Clube de Criação, com um dos seus maiores parceiros na W, que foi o Alexandre Machado. A gente teve estagiárias que se transformaram em profissionais brilhantes, como a Sophie Schamburg. A gente teve jovens profissionais que hoje são presidentes de agência, como a Joana Monteiro. E eu acho que isso vai se repetir cada vez mais. Uma coisa importante de a gente estar atento é no tamanho do mérito dessas mulheres conquistando esses espaços todos, porque muitos anos atrás, um dos maiores publicitários da história da publicidade, o inglês Neil French, deu uma entrevista que foi muito mal interpretada e ele foi muito criticado por causa disso de maneira injusta. Naquela entrevista de anos atrás, perguntaram para o Neil French por que não existiam tantas mulheres de destaque na criação publicitária. E ele, num depoimento muito sincero e honesto, fez todo um raciocínio que culminava, inclusive, com um dado da vida, né? Que ele dizia, além de tudo, as mulheres têm uma coisa tão mais nobre e tão mais importante para fazer na vida do que escrever anúncios, que é ser mãe.
Alguém interpretou aquilo mal, chamou o Neil French de preconceituoso, coisa que ele nunca foi. Inclusive, quando ele contratou a Camila Franco para ser diretora da Ogilvy, ele me pediu que capitaneasse um jantar em homenagem a ela, para ele falar do privilégio que era ter aquele talento com ele. O que ele falou, na verdade, só reforça o mérito das mulheres que conseguem, tendo essa enorme responsabilidade e esse enorme prazer desse gesto tão nobre de ser mãe, de cuidar de tanta coisa, ser profissionais tão brilhantes nessa atividade tão difícil e tão cotidiana. Coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, nenhum homem conseguiria fazer. Por isso, em homenagem à mulherada, vamos ouvir o Erasmo de novo. E se vocês quiserem ver trabalho dessas profissionais, como Camilinha, como Tetê Pacheco, como Mary Wells e tal, a gente vai espalhar isso tudo nas redes sociais, porque vale a pena. Vamos lá.